Gravação. Tô começando. Uhum. Aconteceu? Pode ir. Ok, mais uma noite, uma night, como diz a Carol, um rolê. Que a gente está aqui e esperamos que sempre, né, sejamos bênção na vida daqueles que estão entrando e ouvindo. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia de quem é que está ouvindo, mas tem lá. Eu tenho um que é 27, tem outro que é outros números lá, mas eu não imaginava que alguém estava assistindo, mas tem gente assistindo. E a gente fica feliz, porque, de alguma forma, né, a gente... o mundo só conta com a gente mesmo para trazer luz, né? Não tem de outro jeito, não tem outro povo que possa trazer a luz em meio de tanta escuridão, de tanta gente perdida. Essa semana eu tive eu senti essa aflição, né? Que eu acredito que é o que Jesus fala. Ele diz: no mundo tereis aflições. E aí ele não fala de problemas, não é o problema em si, mas é aflição mesmo. É quando você fica aflita porque você vê as pessoas, o quanto elas estão perdidas, o quanto elas estão realmente, né, em trevas, e elas não sabem direito como fazer. E aí eu ouvindo falar que a luta não termina, a luta só termina quando você morre. E eu falei, meu Deus, cruz credo, né? E aí realmente eu senti uma aflição de dor no estômago, de ver que tanta gente estava ali concordando com aquela fala e sem a menor noção da nova aliança, daquilo que Jesus já fez e que a gente não precisa mais. Porém, e aí eu estava até falando para a Cíntia, né, que a gente está, por um acaso, poxa, eu nem sabia, a gente tá em João, Cíntia. Primeiro, João, eu falei, Deus ouvindo a Cíntia. Eu nem sabia que ela vinha, né, mas ela estava falando, por que a gente não olha João, né, não tem alguma coisa mais assim, amarradinho, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre medo. Essa semana eu pensei muito a respeito do medo, mas eu não tinha ideia que isso estava em João. E aí, agora de tarde, eu fui olhar um versículo veio na minha cabeça, né? O perfeito amor lança fora todo medo. E estava lá em João, 1 João 4, acho que é 1 João 4,18. Alguém tem aí? É isso mesmo, 4,18. 1 João 4,18. Se alguém quiser ler. Posso ler, eu estava procurando aqui. É o primeiro, só o 18. É 1 João 4,18. É no 18 que está o versículo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Tem uma outra versão aqui. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso mesmo. Hoje eu li as duas versões, né? E vi a diferença entre uma versão e outra, porque o que veio na minha cabeça é: o perfeito amor lança fora todo medo. E assim, é interessante porque eu até falei com a Cintia, você acha que eu não tenho medo, né? Eu tenho medo. E depois eu fiquei pensando, né, que medo que eu estava sentindo. Como é que é esse medo que tem vindo? Lógico, você muda você está em transição para entrar em outra fase, e aí, óbvio,
né? Você fica, de vez em quando, tendo um negocinho na nossa cabeça e tal. Mas aí eu estava pensando com Deus, falei, Senhor, não é mais aquele medo de que freia, aquele medo que me deixa insegura, porque assim, no meu coração tá tranquilo. Aí eu vi que na minha cabeça que vem as coisas do velho, do passado, né? Da encarnação anterior. Eu digo que não é possível, é outra encarnação, é outra vida. Eu acredito em vidas assim, né? E aí no meu coração tá, só vem só na razão. Porque a gente tem um monte de novidades quando você. E com Deus, olha, vive acontecendo isso. Com Deus você vive entrando em outra etapa. E essa outra etapa vai exigir de você aquilo que você nunca teve. Porque é uma etapa nova. São coisas que você não sabe o que vai acontecer. Né? Você tem. A quem muito é dado, muito será cobrado. É nesse sentido. Porque, assim, quando você ganha algo, quando você ganha uma casa diferente, né? Ou quando você se casa, ou quando você tem filhos, aquilo que está sendo dado para você vai querer de você mais do que você é. E, às vezes, muitas vezes, você não dá conta do negócio porque você não foi junto, você não aprendeu com aquela nova etapa da sua vida. E muitas vezes quer lidar com a forma do que você viveu atrás. Exatamente. Não funciona, né? Não funciona. Né? Então, quando você faz 18 anos, não sei o quê, eu vou tirar minha carteira e tal, cara, você vai comprar um carro, você vai ter que ter carro. Eu ouvia muito isso, carro é uma família. Né? Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, nossa, como eu ouvia, carro é uma família. Aí eu pensava assim na minha cabeça, meu Deus do céu, agora eu vou sustentar uma família. Era bem complicado para mim, né? Mas assim, mas você vai aprendendo a lidar com o novo. E se tem alguém que tem novidade de vida, é o alguém que anda com Deus. Cara, ele não é a mesma pessoa. Quem anda com Deus, você encontra com ela hoje, 2 anos, eu acho que nem precisa disso, porque é tão rápido, né? Mas quando a gente já começa, ele não é mais a mesma pessoa. Porque a novidade de vida está dentro de você. Então, a gente... E é muito interessante, porque você deixa da teoria para viver a prática. E quando você vive, eu estava até falando com a Cíntia, né? A escola dominical, todo domingo. E aí eu vi aquele negócio, né? Todo domingo tinha aula da escola dominical, né, Renata? O Renatão estava lá, ó, firme e forte. E aí todo domingo tinha a escola dominical. Quando eu comecei a questionar, não gostaram muito, não. E aí todo domingo você tinha, mas aquilo ali era teoria. E graças a Deus, eu sempre fiz uma oração assim. Senhor, ajuda-me a praticar aquilo que eu estou aprendendo. Me ajuda a levar o meu pacotinho para casa. E eu queria levar minha sacolinha para casa. Todo domingo eu fazia isso. E às vezes, quando me chamavam para orar lá na frente, quando eu sabia que era eu, né? Eu quase nunca sabia que era eu. E aí, quando me chamavam para... Eu falava a mesma coisa. Senhor, me ajuda a levar o meu pacotinho para casa. Porque eu ia lá para aprender algo, para praticar esse algo. Porque eu sempre tive na minha cabeça que Deus era vivo. Que ele estava vivo. E quem é vivo, outro dia eu acordei com a seguinte fala. A vida... ela requer movimento. Porque tudo está em movimento. E quando você está parado, você fica estagnado. E isso é em todo sentido. E aí eu achei interessante isso aqui, porque é exatamente isso. Ele diz, o medo, ele tem a ver com o castigo. Né? De que você vai ser castigado.
Eu até pouco tempo eu tinha um negócio assim comigo. Se alguém me chamava para conversar sério, eu já achava que essa pessoa ia me chamar atenção, ia brigar comigo. Né? Eu falava, e eu ficava assim um pouquinho com medo, mas óbvio, a gente vai superando isso, a gente vai. E cada vez que a gente se torna cidadão do reino, menos medo você tem. E isso é algo que você tem que exercitar. Não adianta a gente ler aqui, a gente estudar aqui, aliás, eu nem entendo que a gente está estudando, eu entendo que a gente está comendo. Isso aqui é um alimento. Eu não entendo que isso aqui é para a nossa racionalidade. Eu entendo que isso aqui é para o nosso coração. E aí a gente começa a sentir diferente e não aceitar mais aquilo que vem na nossa mente. Então, ele deixa muito claro que o medo não faz parte do amor. O amor é encorajador. Encorajador. Né? Encorajador. O amor, ele por si só é o suficiente. Ele não precisa mais de garantia. Ele é o contrário, né? O medo, ele supõe castigo, e o amor, ele supõe a coragem. A coragem. De você ir e dar o passo para abrir o mar. Exatamente. Exatamente. O amor é encorajador. É isso mesmo. Encorajador. Tem pouco que eu não falo isso. Então, o amor, ele traz... E aí, assim, na hora que eu estava lendo, agora veio essas coisas todas para mim, eu falei... E aí eu fiquei pensando, né, em quantos passos eu dei, assim, sabendo que havia um medão na minha cabeça, um medão. Hoje, graças a Deus, não está mais assim. Mas quantos passos eu dei para enfrentar o medo? E foi por conta disso que eu hoje sei o que eu sei. Que eu hoje vivo o que eu vivo. Né? Então, assim, que nem a morte hoje, para mim, já tá tendo outra. Uma outra situação na minha cabeça hoje, a morte. Então, assim, quem traz essa liberdade para a gente é a vida em amor. E aí eu queria trazer um ponto aqui que fala sobre temor, tremor e temer, que parece que são iguais, mas eles não são iguais. Porque quando eu vi esse versículo, aí eu vi aquele que a gente deu outro dia, que foi sobre para ter temor e tremor diante de Deus, né? E aí eu queria trazer isso aqui, porque a gente tem um estudo que fala sobre isso. O temor está ligado a respeito, reverência com relação ao poder de Deus, né? Eu estou reverenciando. Então, então, é necessário ter. É normal, na verdade. É normal que você tenha isso, né? Porque ele é o rei das nossas vidas. Então, assim, como que você chega perto de um rei e você não sente, e você não reverencia ele, né? E você não tem atitude de reverência ao poder que ele tem. E o outro é o tremor, que está ligado a não estar normal, né? Hoje a gente fica super à vontade. A gente está entre amigos. A gente está entre pessoas normais, está todo mundo aqui no mesmo nível, está todo mundo aqui aprendendo. Então, assim, a gente está normal. Agora, já imaginou chegar uma majestade, né? Um rei, né? E a gente não vai ficar. Ou a gente vai falar com esse rei, até mesmo um juiz, né? Por mais que você seja despojado, carioca, como a Carol fala, você não vai ficar. Então, esse sentimento, né? Quando a gente vem para ele, essa coisa do tremor, ele é esse sentimento, você não está mais natural.
como se estivesse diante de uma... Tu sai da sua zona de conforto. Isso mesmo, você sai da sua zona de conforto. E aí, mas quando ele fala, aí tem algumas versões, que eu não me lembro se as versões de vocês estão temor ou temer, mas tem algumas versões que ela sai como temor. Eu vi também, algumas versões saem como temor. Não é aquilo aí. É o temer mesmo. E outras saem direitinho, que é o medo. Então, essas três palavras, elas não são sinônimos. Elas são diferentes. Porque, senão, a Bíblia está se contradizendo. O perfeito amor lança fora todo medo, e, ao mesmo tempo, você tem que ter medo? Não existe isso, né? Então, a gente aprende a ter esse medo, a confundir esse negócio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São comportamentos um é o comportamento diante de Deus, o outro é o comportamento diante da nossa vida aqui, que é recheada de medo, né? E o sistema faz isso muito, muito naturalmente, né? Eles colocam o tempo todo notícias ruins, para que você possa se encher de medo. Ao invés de temor e tremor. Tiago, você quer falar? Você fez assim? Então. Ai, Carlinha. Olha, gente, quem quer falar? Me ajuda, tá? Me ajuda a vigiar aí que quem quer falar. Porque a Carla é a primeira que quer falar. A Carla já chega doida para falar. Né? Eu falo muito! Mas me ajuda, porque assim, eu costumo dar a vez, mas às vezes eu não vejo. Levantar a mãozinha. Levanta a mãozinha e faz assim, ó. Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite. E aí a gente acaba confundindo esse comportamento diante de Deus. Mas ele é muito claro nesse texto, dizendo de que o perfeito amor, ele lança fora. Ele não ameniza, não. Ele lança fora. E eu achei legal, porque tem coisas na Bíblia, aliás, os ensinamentos da Bíblia te ajudam a você se analisar. Quem é que não sabe quando está com medo? Todos nós sabemos, né? Então, quando eu estiver com medo, eu preciso lembrar disso. Espera aí. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, isso aqui não me pertence. Isso é uma postura que você tem que ter diante do que você está vivendo com Deus. Né? Porque se lança fora todo medo, como que eu posso ter medo? E eu lembro que eu fazia isso, que eu também, né, fui lutando contra o meu medo, fazendo essa fala. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora. Eu nem sabia das falas, nem sabia. Né? Hoje eu já sei. Mas eu quebrava isso, porque eu falava, o perfeito amor lança fora todo medo. E eu dava o passo. E aí, a gente acaba encarando a vida como uma grande oportunidade de exercício. Não importa qual grande coisa você esteja fazendo diante dos homens. Não importa o qual grande presente você esteja recebendo diante dos homens. Mas o importante é como é que você se comporta diante disso. Então, nós sabemos de que o medo não faz parte. E tem uma outra coisa legal. Quando você descobre que o medo não faz parte, você compreende o que é esse perfeito amor. Né? É muito legal. Eu e a Carol, a gente tem vivido umas coisas muito legais aqui. E você compreende o que é o perfeito amor. E quando você começa a experimentar o perfeito amor, você esquece desse medo, você nunca mais quer ter essa coisa. Muitas vezes o medo, ele é um mecanismo, ele é um mecanismo de defesa, e muitas vezes a gente quer segurar esse medo. Porque esse medo que aparentemente está nos defendendo.
E não é à toa que a palavra que ele coloca, ele não fala joga fora. Ele manda lançar fora. Lançar. Porque jogar fora, você pode jogar na tua lixeira aqui pertinho. Lançar, não, você joga para longe. Exato. E outra coisa, é uma ação de desprendimento mesmo. Se você está lançando, é você está jogando fora aquilo que está te segurando. E, às vezes, é aquela questão de segurança. O medo te traz uma certa segurança nesse sentido de você não progredir. Isso. De você não ter coragem. Ficar na zona de conforto. Isso, e aí você realmente tem que lançar, jogar fora e jogar para longe. Não é jogar perto. Esse lançar... Na verdade, posso falar? Pode. Se tem o amor, não tem o medo. Sim. Quando o medo entra, ele preenche, por isso que ele lança fora, porque quando o amor e o medo não subsistem, ou você tem amor, ou você tem medo. Eu acho que foi com você, Rose, que eu aprendi isso, né? Que você você vai ser guiado ou pelo amor ou pelo medo, não outra opção. Aí, isso é uma coisa que me ajuda muito no discernimento, quando eu estou indecisa se eu vou fazer isso ou aquilo. Aí eu fico, estou fazendo isso por medo ou por amor? Isso mesmo. Não é? E isso me ajuda demais, demais, assim. Se tiver medo, não tem Deus. Se tiver... Isso é... Aí também outra coisa, eu penso assim, ó, o que Deus quer para mim? Independente de ser possível ou impossível, de ser atraente ou não, o que Deus quer, gostaria para mim. O que Deus gostaria para mim, ele não tem impossibilidades, então é o melhor, é o amor, né? E isso é muito legal, esse negócio. Que ele preenche, ele lança fora porque não tem espaço para o medo. É isso mesmo. Esse lançar fora, essa palavra lançar, ela é aquilo mesmo. Aquele ato mesmo de... Né? Não tem não titubeia, né? Não tem essa coisa de... É um lançar mesmo, é um negócio em que você... Né? Você vai lançar e vai alcançar um alvo bem distante de você. Né? Ele vai tomar uma distância significativa de você. Esse é a representação do lançar fora. Fora do seu habitat, fora da sua casa. Fora do seu arraial. Fora do seu arraial. Então, assim, é bem essa coisa mesmo. Né? A gente pode entender isso quando você está com... Acho que a gente já fez isso aqui. Você está com a casa toda escura. E aí a casa está escura, lá fora também está escuro, mas quando você acende uma luz dentro da sala, ele lança fora. Ele ao redor de você, está tudo claro. Então assim, essa pergunta, Carla, eu estava falando aqui antes de você chegar, que eu também fazia, né? Peraí. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu tô fazendo isso. Eu estou desse jeito porque eu estou com medo, ou eu não vou fazer porque eu estou com medo. Eu sempre faço essa análise, né? Eu não vou fazer por medo ou porque realmente não é para ser feito. Se for medo, eu enfio a cara. Porque você já sabe, é medo. E se é medo, o Senhor não dá. Então eu quero que ele seja. Então, peraí que eu vou te enfrentar. Né? Então, e isso é em tudo. Em tudo. Às vezes a gente está no relacionamento e quem é casado sabe o quanto é difícil resolver os parangolé. O quanto é difícil chamar para conversar. O quanto é difícil consertar coisa que tem que ser consertada, que não tem outro jeito. Né? Shalom no relacionamento. Né? Nada quebrado, nada... O quanto isso é difícil, mas você não faz por quê? Porque você tem medo? Então faça mesmo. Faça. Resolva a sua questão. Porque se você não resolve
esse medo, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando território. E aí cara, se o amor não está, ele está ali. Então, ele está sendo recebido por você. Ele está sendo recepcionado por você. Então, ele vai ser dono da história, dono da situação. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Essa coisa de que... Porque isso é uma verdade. Isso não é teoria. E eu sempre falava... às vezes, eu lia a Bíblia e eu falava assim... A primeira vez que eu fui ler a Bíblia, assim, atrás de Deus, né? Buscando Deus, aí eu vou começar a ler a Bíblia. E aí eu comecei na pior... Eu acho que foi o pior texto que eu peguei. Que foi o texto de que Abraão vai sacrificar, né? Ele achava que era o filho, sacrificar o seu filho. E aí, naquele caminho ali, eu vejo a criança, o adolescente, eu acho que ele era um adolescente, né? Falando, pai, mas ele preocupado, cadê o cordeiro? Cadê o, né? Que vai ser sacrifício? E aí eu falava assim, é você, meu filho, corre! É você. E aí eu apavorada com as perguntinhas que o garoto fazia, né? Porque ele sabia que naquela época se sacrificava um cordeiro, né? E ele perguntando, eu falei, meu Deus, coitado dessa criança, né? E aí, quando chega lá, aí eu falei, Esther, falei com a minha tia, com a nossa tia, eu falei, Esther, eu não consigo servir esse Deus, não. Ela, por quê, menina? Eu falei, porque, olha só, como assim ele vai pedir o filho de Abraão? Como? Né? Aí ela riu e falou assim, acaba de ler, Rose. Eu falei, não, porque eu vou logo avisando, porque eu não dou nem a minha sobrinha. Nem a minha sobrinha eu dou, nem vem que não tem. Aí ela riu e falou assim, calma, Rose. Acaba de ler que você vai ver o que Deus fez. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, sempre quando o medo vem... E aí, quem não conhece a história, chegou na hora do sacrifício, o Abraão até colocou o filho lá, o Abraão fez tudo. O Abraão também estava ali enfrentando o medo dele. Olha que interessante. Imagina, era o filho amado de Abraão. E Abraão entende que era para ele sacrificar esse filho. E ele enfrentou o medo dele, ele foi dando um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, e eu desesperada, lendo aquele troço horrível. E aí, quando chega na hora de sacrificar o filho, de entregar o filho, Deus fala para ele, ouve uma voz e diz, tá ali, eu já preparei o cordeiro. Então, quando eu sempre pensava nisso, né? E eu sempre dizia, eu pensava comigo, eu vou enfrentar, porque eu sei que Deus tem a solução. É interessante como, às vezes, a gente não enfrenta porque a gente acha que já sabe o final da história, igual você fez. Ah, não vou nem terminar de ler porque eu sei. Ah, não vou nem tentar porque eu já sei qual que é o final da história. Verdade, gente. O seu final, né? Então, o final que o meu dedo... Não, o final do amor de Deus. Não, o final do amor de Deus. Nossa, gente, é um código isso aí, hein? A gente não sabe o final realmente da história. A gente só tem que confiar de que o final da história dele sempre é Ele vai proporcionar o cordeiro. Ele vai proporcionar o cordeiro. E assim, Abraão estava ali representando o pai mesmo, né? O pai, o nosso pai celeste, né? Sim. E estava dando seu filho, obrigada, amor, dando seu filho, o seu único filho por nós, né? E assim, que dor, né? Você falou, que dor. Quem poderia fazer isso? Só Deus. Ninguém mais, né? Mas Abraão ali, ele fez o que ele falou, ele lançou fora todo o medo. Sim. Ele tinha o amor, mas só que Abraão também, ele tinha a fé dele no Deus bondoso, era tão grande, que ele mesmo já tinha dito, olha, Deus vai prover para si o cordeiro. Quer dizer, ele já tinha na fé dele, ele estava fazendo por obediência, mas ele já tinha lá na fé dele que Deus ia
ele ia mover céus e terras e ia resolver, né? Sim, mas essa coisa dele quebrar essa historinha de ficar refém do medo, Sim. é que ele pôde... Sem fé, com fé não tem medo, né? Exatamente. Né? A confiança dele é que proporcionou ele a ver o que Deus ia fazer. Então, olha só que interessante. Quantas vezes a gente vive uma vida idiota. E interessante que ele fala assim, o Senhor vai prover o cordeiro para si. Ele não fala para mim. Ele fala para si. Para si. Entendeu? Então, ele sabia que o cordeiro é dele. É dele. E ele ia proporcionar. Então, ele realmente se entregou e ele estava ali com o perfeito amor. Ele ali foi um ato de perfeito amor, a ação que ele fez. Ele lançou fora todo o medo e... Exatamente isso. E a gente também não precisa se sacrificar, né? Porque o cordeiro já está ali, já se sacrificou por nós. Já aconteceu. Só que essa parte onde a gente precisa encarar o medo até hoje. Isso aí é fato, né? Porque da mesma forma, né, que você não vive, a evolução são fases, né, para a gente evoluir. Então, assim, a próxima fase, por mais que você esteja se preparando, você não viveu ela. Então, até essa troca de fase, essa vida nova, ela traz para você uma necessidade de vigiar esse negócio. Você não vive o sobrenatural sem fé. Você não vive o espiritual sem fé. A linguagem do espiritual é a fé. É a fé, é a confiança. Né? E quantas pessoas estão aí presas, estagnadas, não tem luz própria, né? Que fica segurando e fazer que nem aquele texto que ele fala, né? Os cachorrinhos comem da mesa, daquilo que cai da mesa, dos seus donos, né? Eu acho. E aí, quantas vezes a gente vê as pessoas vivendo desse jeito? Sem ter uma protagonista. Sem ter uma história com o pai, porque está presa no medo. Então, assim, medo é uma coisa que nós, enquanto cristão, deve realmente encarar. Estou com medo, eu vou dar passo assim mesmo. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Né? Então, são 10. Alguém quer falar alguma coisa? São 9h37. 9h37. Alguém quer falar alguma coisa? Trazer eu quero coisa? falar. Cíntia? Eu quero falar. Você quer falar? Tiago, Cíntia, pode falar aí. O que vocês estão falando aí? Eu dou a vez para quem não falou ainda. Que gentil. Quer falar, Cíntia? Não. Quer falar, Andréia? Não? Então fala. Tá, eu vou falar. Quando você começou, que eu entrei, na verdade, eu ouvi você falando sobre o perfeito amor, lança fora todo mundo. Hoje mesmo, eu escrevi isso com a minha filha, né? Nossa. Escrevi para ela exatamente isso. A gente estava conversando sobre isso. E aí, assim, na hora, eu falei, gente, olha, é coincidência, né? Não é coincidência, é para ser falado mesmo. Cristocidência. É cristocidência. E até ia fazer um vídeo, porque eu tive um insight bem forte, assim, conversando com ela, né? E eu veio no meu coração, assim, a autoridade espiritual, né? Autoridade em todos os níveis, espiritual, ela é uma consequência da conexão. Nossa.
O quanto que você está conectado. Assim, se você tem uma... Não é pelo autoritarismo, né? É pelas conexões profundas, né? É pela confiança que a autoridade, você recebe essa autoridade. E espiritualmente é a mesma coisa com o Pai Celeste. Quanto mais você conhece dele, que você tenha confiança, você tem relação, mais autoridade você ganha. Você recebe essa autoridade quanto mais você se envolve, quanto mais você se abre, quanto mais você se relaciona. Segura aí, fala, Carla. Eu imaginei, tipo, quando você tem um pai, meu pai é juiz. Você sabe quem é meu pai? Você tem autoridade. É mais ou menos isso, né? E quando você tem um filho também, que você pode ser autoritário, mas você também pode ter autoridade. Como é que você... Essa autoridade é quando você tem um bom relacionamento, quando você tem um relacionamento de confiança mútua, quando você tem um relacionamento quando os dois confiam um no outro. Isso dá autoridade, né? Você é autoridade quando você conhece. Então, quanto mais é profundo naquilo, mais autoridade você tem. Exatamente. Vem com o conhecimento, vem através do conhecimento, do relacionamento, da conexão. Aí ficou muito, muito forte isso para mim, muito claro isso. E aí eu queria até fazer um vídeo sobre isso, mas aí já estou compartilhando aqui. Sim, essa coisa de você trazer, né, a questão da relação dos pais com os filhos, né, é muito interessante, porque muitas vezes ou é 8 ou é 80, né? Ou o pai, ele é um autoritário, ele é um sujeito que acha que tudo ele tem que ser com a força do braço, com a força, né, da palavra autoritária, ou ele pega e não tem autoridade, né? O autoritarismo, ele não tem nada a ver com autoridade. Não, é falta de autoridade. Exatamente. Mas o outro lado também, né? Então, o outro lado é permissão. Exatamente. Então, assim, o lugar que a gente ocupa é aí que está o segredo da coisa, né? Então, quando a gente, enquanto filho de Deus, não ocupar o lugar de luz, a gente não está no nosso lugar. Enquanto a gente não ocupar, eu estou falando agora de filho de Deus, tá? Enquanto a gente não ocupar o reino dos céus, não viver no reino dos céus, a gente não vai vê-lo como autoridade sobre nossas vidas. Você vê que Abraão... Porque se eu não ver o meu Pai Celeste como autoridade sobre a minha vida, eu vou ver o medo. E justamente. E a autoridade, aquilo que está ligado à autoridade é aquilo que a gente começou a falar. Quando a pessoa tem autoridade, a outra pessoa tem temor e tremor. Essa coisa da reverência e do respeito. Verdade. Quando você tem autoridade, a outra pessoa... Quem é a autoridade diante dos homens? É Deus. E o que nós temos em consequência essa autoridade? Temor e tremor. Então, quando nós temos autoridade, o que você falou, é que ele está em nós. Porque a autoridade é dele. E quando ele está em nós, e temor e tremor também vem junto. Em relação a coisa. Quando você fala, não é você que fala, você fala através dele. E aí, as pessoas também se reverenciam diante disso. Porque a autoridade é reverência. A pessoa, quando tem autoridade, é igual um ditado você, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Ouvi muito minha mãe falar isso. Entendeu? Então, um exemplo. Quando você tem autoridade, o outro, isso traz de rebote
junto do pacote essa questão do temor e tremor. Mas quando E nunca do medo. você precisa impor, assim, com força, aí é porque você não tem. Não tem. Porque quando você tem a autoridade, né, você não é preciso autoritarismo. Não, é natural. É natural. É natural. Porque você é visto como tal, né? Exatamente. O Aí outro já te vê dessa forma. Todos vão te obedecer. Porque você falou que é assim. Você falou que é desse jeito. Então, o outro não existe outra possibilidade. E aí sim existe uma conexão, onde cada um tem o seu lugar, né? E aí esse lugar da gente enquanto filho de Deus é onde a gente pode andar sem medo, sabendo quem ele é. Eu queria se alguém quiser achar aí, ó, cada um achar um, Salmo 53, de 3 a 4. Salmo 53, de 3 a 4. O outro é Salmo 23, 4. André, pode um ficar com 53, de 3 a 4, o outro com 23, 4. O outro, Deuteronômio 31, 8. E o outro, 2 Timóteo 1, 7. Deuteronômio 1:8. Deuteronômio 31, 8. Tá. Podemos? Sim. Quem que vai ler o Salmo 56, 3 a 4? É 56? É. Eu vi você falar 53. Foi? 56, 3 a 4. Pode ser, mas é porque tem Salmo 23. Acho que foi isso. Bom, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Ele poderá fazer-me o simples mortal? É isso que está escrito aqui. 3 e 4. O que poderá fazer um simples mortal, né? Que poderá fazer-me o simples mortal? Exatamente. E olha só que interessante, ele fala, confiarei em ti. Isto é uma decisão. Porque todos nós somos seres humanos, né? O momento, isso nos pega. No momento, isso... Mas uma coisa é isso vir para você, outra coisa é você ficar com isso. Né? Uma coisa é o passarinho pousar na sua cabeça, outra coisa é você deixar ele fazer ninho. Então, eu confiarei em ti. Isso é uma escolha. Então, toda vez que a gente estiver com medo, a gente precisa trazer isso para a nossa mente. A gente precisa escolher, confiar no Pai. O outro é Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Uhum. Olha que interessante. Vara e cajado. Um ele conduz, o outro um mostra o caminho e o outro conduz, né? Eu acho que é a vara conduz e o cajado mostra o caminho. Que é mais ou menos isso. Ou é o contrário, eu não entendo de boi nem nada dessas coisas, mas sei que tem. Então, assim, olha só os instrumentos. Porque quando ele diz, nem que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Consola por quê? Porque ele tá vendo que ele está tomando a direção certa. A gente tem como saber.
porque o nosso coração fica em paz. Não é uma coisa em que você dá o primeiro passo, você fica com mais medo ainda, aí você dá o segundo passo e fica com mais. Não é assim que acontece. O que acontece quando você enfrenta o medo, você dá o primeiro passo. E aí você, uau, ficou melhor. Aí você dá o segundo passo, não é assim? E a gente vai dando passo, por mais enlouquecedor que seja a situação, você vai percebendo que você, opa, tá legal, tá tranquilo. Coisas estão acontecendo quando você dá passos, tá? Então, a gente precisa... isso aqui é uma coisa legal, porque aí a gente sabe que é ele que está nos conduzindo. E isso é tão... Se você for nas igrejas, né? Essa questão da vara e o cajado tem um sentido totalmente pejorativo. Totalmente. É como se fosse justamente o castigo, né? Que a vara pode te bater, ele vai tortar em você. Vai te bater, vai te... Isso aí. Tem medo da vara. E você tem que se alegrar. Sim. E dizer que te consola o açoite, né? Então, não tem nada a ver com aquilo que ele realmente está falando. Mas na igreja é colocado... Quando você vê um pastor, eu já vi isso em filme, né? Ele não dá surra nos coisas. Ele realmente, a vara e o cajado, um mostra a direção e o outro vai ajudando você a ir para aquela direção que está sendo mostrada. Então, tem nada a ver com apanhar, não tem nada a ver com castigo. Com castigo, né? E tem a ver com consolo. Não, eu sei que o negócio é grande, eu sei que a coisa é diferente, que eu não conheço, que eu não sei de nada, que eu não tenho nada, que eu não tenho condição e tal, mas eu sou consolada, porque ele está mostrando. Uhum. Ele está me direcionando. Ele está direcionando, exatamente. Quem é que tem aí Deuteronômio 31:8? Eu acho que esse versículo é para ler todo dia. Deuteronômio 31, acho que é 8. O Senhor Deus irá à sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará. Não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Olha só, gente. Isso é nosso. Isso faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. Isso aqui não é só uma teoria, né? Outro dia, agora, acho que foi semana passada, eu ouvi um cara falando assim, cara, a Bíblia é para a gente ler as histórias, para a gente entender, e é exatamente assim que eu penso. Não é uma teoria. Tem um país aí, que eu esqueci o nome, eu não quero falar porque eu não sei se eu tenho certeza, aliás, eu não tenho certeza se é, mas tem um país que estuda Abraão, Isaac e Jacó como história. Como a gente estuda aqui. Pedro Álvares Cabral, né, que achou o Brasil, essa coisa toda, que a gente tem que fazer prova disso, e lá também. Por quê? Porque isso é real. E aí teve uma vez que eu tive um site, já tem um tempo, eu falei, cara, Deus falando para mim, eu não sou das placas, mas só que ele não falava placas, né? Naquela época eu não tinha isso. Eu não sou de um povo separado, eu sou da humanidade. No livro Grito de Deus, fala isso muito claramente. Eu pertenço à humanidade. Eu sinto isso muito forte no meu coração. Forte, porque ele não está separado da humanidade, ele está junto. Ele está sendo isso aí o tempo todo. E se a gente não tomar posse de uma vida assim, a gente vai ver igual todo mundo, só na teoria, né? E a teoria, eu um dia falei para o pastor assim, escuta, quanto tempo você prega aqui, para o Paulo Leite? Quanto tempo, falei o nome do cara, quanto tempo você prega aqui, não sei o quê? Aí ele, não sei quanto tempo, não sei quantos anos. Eu falei, mas por que esse povo está do mesmo jeito? Eu falei, cara, por que esse povo está do mesmo jeito? Porque, assim, é a coisa mais louca que eu já ouvi na minha vida. Era muito louco isso para mim, né?
Aí ele começou a rir, eu sei lá porque está do mesmo jeito, mas é por causa disso. Porque a gente vai e a gente fica estudando a letra. Mas onde você vai aplicar isso na tua vida? E onde também tem muita influência da Igreja Católica, do concílio, tudo, esses ensinamentos não são puros na igreja, eles são todos deturpados. Esse pai que castiga, eles se apropriam desse Deus que é só para eles, não é para a humanidade, né? É um céu que é só para eles, né? Isso tudo é um ensinamento que vai passando de geração em geração, eles nem sabem por que estão ensinando aquilo, que ouviram dos pais deles. Sim. Mas a Bíblia diz, se você precisa de sabedoria, peça, eu vou dar. A Bíblia, ela é clara e ela esclarece, só que as pessoas não... que ficam ouvindo pregação em pregação e vai passando de pregação em pregação, só que o contato com esse Deus da revelação fica de lado, né? Uhum. Então, ele diz, ele mesmo vai à frente da gente. Por que é ele mesmo? Porque ele é amor. Ele se faz presente quando você enfrenta o medo. Ele se faz presente. Ele não está ausente disso. Quando você enfrenta o que tem que ser enfrentado, ele se faz presente. Ele vai abrindo os caminhos. Mas é exatamente isso que a gente sente, que a gente vê acontecendo na nossa vida, né? Exatamente isso. É muito legal experimentar esse troço. Agora, 2 Timóteo, quem tem aí? 2 Timóteo 1:7. Posso ler? Pode. Só 7, né? 1:7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Nossa. Fechou, né? Então, assim, a gente não pode ficar oscilando. A gente tem toda a receita. E se a gente não pegar essa receita e colocar na nossa vida todos os dias, a gente não vai experimentar. Você não fizer aquilo que ele disse, uma mente sã. Aí usa o temor, né? Que não é o medo, no caso. Mas, assim, o que é ter uma mente sã? Olha só que doideira. É você saber quem você é. É você conhecer a verdade. Essa verdade, a verdade da nossa natureza humana, a verdade da minha família, a verdade do meu sistema, a verdade de quem eu sou, qual a representação da minha pessoa dentro da minha família, do meu sistema, a verdade a respeito da minha autoridade, né? Então, assim, se você não sabe, se você não conhece isso, não adianta nada, porque nada vai te levar a experimentar isso. Então, assim, que a gente possa, a partir com relação a esse medo aí, a oposição do amor é o medo. A Carla falou sobre que ela tinha visto isso comigo. A questão a questão da fonte, né? Ou você se alimenta da fonte do medo, ou você se alimenta da fonte do amor. Só tem essas duas fontes. O medo vai transformar você em uma escrava, né? Eu não largo esse emprego porque eu tenho medo, eu não posso viver dele. Está escravo? Eu não vou resolver os meus parangolés da vida porque eu tenho medo, né, de que aconteceu alguma coisa que eu não vou dar conta. Você está escrava? Então, assim, eu não vou arriscar porque posso me ferrar. Você está escravo, né? Então, assim, ou você está se alimentando do medo ou você está se alimentando do amor. Se você estiver se alimentando do amor, esses sinais
vão te acompanhar. Não tem outro jeito. É uma doideira. Parece que você está numa montanha-russa. Você vai, agora eu vou descer. E aí daqui a pouco você está subindo, sabe? É uma loucura. Mas é muito gostoso viver assim. Eu gosto mais do que não viver assim. A gente meio que se diverte, né? Então, assim, que a gente possa trazer isso para a nossa vida na prática. Que a gente possa lembrar disso, que isso aqui sejam histórias das quais a gente possa lembrar a gente de que, ó, isso é possível. Isto é possível. E você só vai saber se é possível se você experimentar. Tá legal? Que a gente possa ter abençoado. E eu fui abençoada, com certeza. Eu sempre sou abençoada. E que a gente possa ter abençoado aí a você que está com medo, a você que fica ouvindo as pessoas falarem com você que não vai dar certo. Quem é o ser humano que pode dizer que não vai dar certo? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que você vai... E não olha para os lados. Vai fazendo o que tem que ser feito. O que é para você fazer. Faça. Segura na mão dele e vá. Ok? Um excelente fim de semana. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Para vocês também. Beijo. Tchau. Pessoal, Que isso seja uma regra na vida da gente. E que isso seja uma regra na vida da gente. Não seja só uma coisa esporádica, né? Mas seja uma regra. O amor seja a regra. Que a gente possa dar esses passos todos os dias na nossa vida. Sim. Mais do que uma regra, né? Um relacionamento estreito com ele traz essa fé para a gente. Sim, com certeza. Beijo. Beijo. Tchau.